makes you sweat? Is it passion? Or could it just be heat? What about not knowing if your very next breath will be your last? What about all three? Tomb Raider from Eidos Interactive. E aí, aqui é o Zangado Gil de Sagas. Ô jovens, coração deve estar batendo forte quando vira o título do vídeo. Chegou a hora, na verdade já passou da hora. Jovens, hoje lhes trago Saga Tomb Raider. Tio vai contar a história, analisar e trazer muita informação nerd extra também dessa saga tão querida que, como muitas outras, teve seus altos e baixos, mas que deixou sua marca na história gamer. E quem não conhece ou nunca jogou, chegou a hora de conhecer. Então vamos lá, vamos ao nosso ritual padrão. Vai lá, pega um lanche bem reforçado, porque isso aqui vai ser longo. Hoje não precisa ser light, pode caprichar na gordice, é uma ocasião especial, não é não, João? Então, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Tomb Raider é estranho demais falar desse jeito, eu cresci chamando de Tomb Raider. Nesse vídeo aqui eu vou falar Tomb Raider, ainda não tá muito certo. E quer saber que se dane, né? Tomb Raider, a tradução seria A Assaltante de Tumbas, Cavernas ou Sepulturas, é um jogo em terceira pessoa, em 3D, de gênero ação e aventura com elementos plataforma, desenvolvido pela Core Design e distribuído pela Eidos, lançado em outubro de 1996, inicialmente para PC, depois tiveram versões para Sega Saturno e PlayStation. Antes de continuar falando do jogo, eu vou falar como eu descobri Lara em minha vida. E já se prepara pra rir, né? Tio e suas histórias do velho da montanha lesado. Tudo bem. Lá por meados de 1997, eu tinha ido no supermercado com a minha mãe fazer compras. E quando nós estávamos na fila do caixa, uma tática que esse pessoal de mercado usa até hoje e funciona é botar doce, salgadinho e revista bem do lado do caixa. Porque quando a pessoa espera na fila, olha para aquilo e pega. E criança, mano, óbvio que vai pedir. Nessa tinha uma revista dessas de computador, eu não manjava nada de computador. E até hoje eu não manjo. Mas quando eu era criança calculo o nível, né? Pois bem, na capa da revista tava assim: junto acompanha um CD com jogos demo. Hoje em dia, qualquer criança de 10 anos sabe o que é uma demo. É uma versão demonstração de um jogo. Tem até no canal lá a categoria testando a demo. Mas eu achei que demo era porque era jogo do demônio. Imediatamente eu já pensei em Doom, Carmageddon, que todo mundo associava esse tipo de coisa, né? Todos os jogos violentos, mais 18, eram associados a isso. Então tava lá, vem com 10 jogos demo. Eu já pirei, cara, meus olhos brilharam, eu falei, nossa, eu preciso disso. Minha mãe comprou, corri pra casa, fui instalar, e no meio dessas demos, adivinha o que tinha? Sim, Tomb Raider. Só que, cara, esse tipo de jogo era muito pra minha cabeça. Eu nem sabia que podia sacar arma pra atirar, eu nem sabia o que tinha que fazer. Eu joguei pelo menos umas 40 vezes, e quando eu finalmente aprendi a completar a demo, eu completei mais umas trocentas vezes também. E o pior é que eu achava que era o jogo completo aquilo. Ah, Zangado, por que você não pesquisou no Google, mano? Que mané Google, jovens? Nem tinha internet em casa, mano. E quando eu fui ter, eu só podia usar depois da meia-noite ou final de semana, porque a internet deixava a linha do telefone ocupada, sem contar que gastava bem mais. Um dia eu fui no cinema assistir A Máscara do Zorro e entrei em uma loja de computadores e vi uma caixinha daquelas fininhas douradas e aí descobri o jogo completo. Estava escrito Tomb Raider Gold porque vinha com um CD a mais, com umas aventuras extras, além do jogo completo, eu já falo sobre isso. Perguntei quanto custava, a mulher disse R$31. Pedi pra minha mãe, tomei um não, óbvio, violento, né? R$31 de um jogo, que absurdo. R$30 nos anos 90 era muito dinheiro. Juntei troco de pão, 4, 5 meses depois eu comprei a porra do jogo com trocentos milhões de moedas. E o meu mundo com Lara finalmente começou pra valer, e eu me arrependo amargamente de ter deixado minha mãe jogar fora, cara. Sim, minha mãe jogou fora o jogo depois que se passou muito tempo, junto com as minhas cartas de Magic. Aff, eu tinha meu deck vermelho e azul separado, bonitinho, e só porque tinha um tempo que eu não jogava, ela meteu no lixão, cara, e falou que eu tava velho pra brincar de cartinha. As únicas cartas que sobraram foi as que eu tinha separado por serem ruins. Ah, cara, mães e suas manias de achar que tudo é lixo, né?
Vocês jovens libélulas que estão assistindo esse vídeo, quando forem mamães, vê se pergunta pro seu filho se pode jogar fora. Por favor. Mas então, depois de ter comprado o jogo, ainda assim eu não tinha competência para entender o negócio. Eu tive que comprar uma revista de games que ensinava o que tinha que fazer. Eu vou até mostrar para vocês agora, então deixa rolar. Aqui é a revista jovem Super Game Power número 36, preço R$4. Olha aqui, Tomb Raider até o final para 32 bits. Tá aqui o Mega Man 8, cara, tá na capa, caralho. Eu já mostrei minhas revistas, pelo menos algumas delas, em outros vídeos de saga. Acho que do Mortal Kombat eu mostrei uma ação games e tal. Tem aqui, ó, Detonado, gata e perigosa. Lara Croft é assim, radical, boa de briga e cheia de curvas. Ui! Seu jogo é Tomb Raider até o final para 32 bits. A revista é tão nova que ela fala aqui, ó, Mega Drive, Super Nintendo, Saturno, PlayStation, cara, Nintendo 64, arcade, PC. Aqui, pra quem nunca viu uma Super Game Power, tinha a equipe da Super Game que eu pagava muito pau, assim, eu gostava muito deles, só que não da análise. Eu já falei pra vocês também em outros vídeos que eu nunca gostei das análises antigas, nem das modernas mesmo, por isso que eu desenvolvi o meu tipo de análise. Mas eu era fã dessa galera aqui, que era o Chefinho, Marjorie Bros, Baby Betinho, Lorde Matias, Marcelo Kamikaze, cara, muito, muito, muito da hora mesmo. Sente só o que tem na revista pra pré-estreia, Doom 64, mano, olha a matéria. Aqui tá a página, quem fez o detonado foi a Marjorie Bros. Olha o texto dela, engraçado, Lara Croft é igualzinha a mim, vocês repararam? Ela é bonita e inteligente, e humilde. E só outra pessoa tão bonita e inteligente quanto ela poderia ajudá-la a encontrar tantos artefatos. Foi exatamente o que eu fiz, mergulhei de verdade nessa aventura digna do bonitão Indiana Jones. Cara, olha só. Deu 4,5 ainda, mano. Gráfico 4, som 4. Fator de diversão 5, controle 5. Aqui tinha, assim, o detonado ele é bem simples, mas pra mim foi mais que o suficiente, porque eu não sabia o que era pra fazer, né? Tinha momentos que eu ficava perdido, principalmente na fase que tinha que encontrar as engrenagens. Eu realmente não fazia a mínima ideia de onde estavam as engrenagens, e com essa revista eu consegui zerar pela primeira vez um jogo da Lara, e daí em diante eu peguei o jeito. Quando eu fui jogar o 2, 3, nunca mais precisei de revista. Mas isso aqui é sensacional de relembrar. É muito foda essas coisas, cara. O responsável pela criação de Lara Croft foi o mestre louva-a-Deus Toby Gard. Os projetos para o game começaram em 1993 e a equipe da Core Design era composta por apenas, acreditem ou não, 6 pessoas. Quando a ideia do jogo foi apresentada, era mais do que certo que o protagonista seria um homem. Algo inspirado no clássico filme dos anos 80, Indiana Jones, interpretado pelo fodão do Harrison Ford. Se tiver alguém que não conhece Indiana Jones, ou nunca assistiu qualquer um dos seus filmes, ele é um homem muito inteligente, professor de arqueologia numa faculdade, que ninguém dá nada. Mas além disso, ele é um cara muito do transão, porradeiro e chicotudo, que usa um chapéu e sai por aí detonando tudo e pegando artefatos raros em aventuras absurdas. Só que antes de chegar nos finalmentes, Toby teve uma visão diferente. Ele achou que seria melhor uma protagonista mulher. E a razão para isso tá nessa entrevista antiga que o tio encontrou e legendou para vocês. Então, deixa rolar. Well, when it came to creating Lara Croft, I mean, it wasn't really about trying to get people to imagine they were Lara Croft. My understanding was that mostly games, particularly at that time, were played by guys, and it was really about there was something powerful I was seeing in people playing fighting games, where at that time the gender mix in fighting games was very skewed towards the guys. There'd be 1 or 2 girls in Street Fighter or whatever it is. But you would see all the guys playing with the girls coming, the girl characters would be chosen very commonly. So there was something that people were enjoying about that. And I realized that there's a sense of protection that you begin to get when you're controlling this character that you see as separate from yourself. Somewhat like being a puppeteer playing a third-person game. And
that sense of protection was something that I didn't think people had capitalized on in games before. And so when I designed Lara and when I saw her on the screen, it was interesting to watch the kind of way that people would interact with her, because there was an urge to protect her, right? But then there was this other curious urge that I was seeing in other people, and not me so much, but in other people, which is they just loved killing her. It was a very strange thing. People would constantly take her to the very highest places and throw her off head first. And there was a strange power thing that people were experiencing over this virtual character. And I think part of it was made stronger by the fact that she was a very strong character. I think people really got a God complex of playing with it. Pois é, eu tinha realmente um amigo que adorava mergulhar no concreto com a Lara. Eu nunca entendi o porquê ele fazia isso. Eu perguntava e ele respondia, porque é legal. Bom, sei lá. Quando a decisão de uma mulher para protagonizar foi aceita, o nome da personagem seria Laura Cruz. Mas como o mercado de games alvo era os Estados Unidos e Japão, com relação ao Japão, não haveria nenhum tipo de problema. Mas nos Estados Unidos, eles temiam que a personagem recebesse a negatividade dos jogadores, se fosse estrangeira, latina, algo parecido. Jovens, eram outros tempos e essa era uma possível realidade. Mas Mario é italiano e ninguém fala nada, Zangado. Mas Mario faz parte de um mundo cômico. Lara não. Então os jovens não veriam com os mesmos olhos. Sim, era um risco. Seu nome passou a ser Lara e o Cruz foi substituído por Croft. Lara passou a ser britânica. Queriam que ela tivesse aquele sotaque britânico que muitos consideram charmoso. Então ela teria algo de James Bond também. Charmosa e intocável. Porra, Zangado, Indiana Jones com James Bond é o cúmulo da fodice. Sim, a ideia era justamente essa. Lara seria um símbolo do poder feminino, até então nunca visto desde Chun-Li, sendo a primeira mulher a sair no braço contra homens em um game de luta. Toby era totalmente contra fazer Lara se transformar em uma sex symbol. Ele queria que os homens a vissem como poderosa e inalcançável, do tipo, ela é muito areia para o meu caminhão. Mas isso não aconteceu. A equipe de produção aumentou os seios de Lara em 150%, inicialmente como uma brincadeira, mas depois que todos ficaram excitados, ignoraram a opinião de Toby e deixaram assim, aumentando a bunda dela também em alguma porcentagem lá. Foi quando as tretas com o Toby se iniciaram. Uma coisa que muitos de vocês, para não dizer a maioria esmagadora, não sabem é que Lara nunca foi projetada para ser uma heroína. Toby a fez como uma anti-heroína, ou até mesmo para os mais extremistas, uma vilã. Mas os fãs se apaixonaram por ela e a idolatraram tanto que deixaram os fatos passarem. Então Toby simplesmente ignorou e deixou o curso seguir. Em um evento uma vez, quando ele disse no microfone lá que a Lara era uma vilã, vaiaram. Um fã chegou a discutir com ele, dizendo que ele só falava isso porque não trabalhava mais com a personagem, estava só querendo queimar o filme dela. No novo jogo da Lara, Toby voltou a fazer parte da equipe, e muito do conceito sobre ela foi refeito. Coisas que eu vou falar muito pra frente, né? É mais do que certo que nem vai ser nesse vídeo. E nesse novo jogo, Lara foi humanizada, e dessa vez ela realmente é uma heroína. Mas Zangado, eu não tô me aguentando, velho. Por que ele disse que Lara é uma vilã? Eu não entendo, cara. Não é possível. Eu joguei todos os jogos e eu nunca vi isso. Tá. Eu vou tentar entender o que o Toby quis dizer e explicar pra vocês. Só que eu concordo com ele até certo ponto. Posso até aceitar uma visão de anti-heroína, mas de vilã? Né, nunca. Eu vou colocar agora pra vocês a intro do primeiro jogo e eu vou legendar. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção na postura da Lara nessa cena e nas coisas que ela vai dizer, ressaltando. Essa cena não vai demonstrar que ela é uma anti-heroína ou vilã, mas se vocês olharem com mais crítica, uma crítica que vocês nunca tiveram até então, talvez percebam algo que não tinham reparado, certo? Beleza? Então, deixa rolar.
What's a man gotta do to get that kind of attention from you? It's hard to say exactly, but you seem to be doing fine. Well, great. Though truth is, it ain't me that wants you. Oh? No, Miss Jacqueline Natla does, from Natla Technologies. You know, creator of all things bright and beautiful. Seal it, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Laura. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru, vast mountain ranges to cover, sheer walls of ice, rocky crags, savage winds, and there's this little trinket, an age-old artifact of mystical powers buried in the unfound tomb of Qualapec. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Beleza, zangado, eu vi a cena e não entendi nada. E daí? Não vi nada demais. Ok. Em um momento da cena, a vilã do jogo oferece uma aventura para Lara por dinheiro, certo? Lara levanta e diz, eu não faço isso por grana, eu faço por diversão. Então a mulher apresenta um artefato raro e ela decide ir. Eu ainda não expliquei sobre a Lara em questão ainda. Eu tô falando sobre a criação e tal, então segura um pouquinho as pontas. Lara é uma mulher absolutamente brilhante, atlética, fria e calculista. E o que a gente pode tirar dessa cena que rolou agora? Como ela é milionária, ela não liga para dinheiro. Então suas aventuras são apenas por pura e simples diversão. Ela é uma colecionadora de itens raros e viciada em adrenalina. A questão é, se ela se interessa por um colar escondido no Alasca, feito por ETs albinos, ela simplesmente vai lá e pega. Por quê? Porque ela quer. E tudo, literalmente tudo que cruzar o seu caminho e se atrever a atrapalhá-la, vai morrer. Seja animal, seja pessoa, não interessa. Se no caminho dela tiver um urso polar, toma bala. Se no caminho tiver um pinguim e ele olhar feio pra ela, toma bala. Se tiver um esquimó e for perguntar as horas pra ela, toma bala. Ela não liga pras consequências. Se ela quer, ela pega. Olhando dessa forma, você pode até enxergar como um anti-herói. Até porque ela faz tudo isso por diversão. Só que quem já jogou todos os games sabe que a Lara já salvou o mundo, velho, de maus adormecidos. Então ela possui várias e várias ações de heroísmo. Então eu não concordo com o Toby. E é foda eu querer discordar do criador do personagem. Se tem alguém que sabe o que tá falando, é ele. E acredito que vocês devam ou não concordar com o Toby depois dessa explicação. E eu ainda acho que a maioria de vocês não vai concordar, em hipótese nenhuma, com essa afirmação. Tenso, né? É. E agora vamos lá, começando pelo enredo. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a história de Lara foi sendo alterada no decorrer dos anos, assim como em Street Fighter e Mortal Kombat. Muitas coisas começaram de um jeito e depois que o sucesso foi absurdo, os criadores tiveram que voltar lá atrás para ajeitar buracos e coisas que não faziam sentido na história. Eu vou começar a contar aqui pra vocês do jeito que era em cada ano que o jogo foi lançado. Então se eu tô falando aqui a história do 1 e você diz, tá errado, porque no 4 o jogo a Lara disse ou fez e não, jovem, não. Quando o 1 saiu, não existiu o 4. É ou não é? Se o 4 era de outro jeito, é porque isso foi alterado. Então quando eu estiver falando do quarto jogo, provavelmente eu vou falar isso que você tá pensando agora. Então não se esqueçam disso, por favor. E vamos seguindo. A família Croft é uma família muito rica composta por aristocratas. Lara foi criada com tudo do bom e do melhor, uma verdadeira dama. Seu pai era o Lord Richard James Croft. Quando ela tinha 21 anos, ela foi fazer uma viagem e o avião em que ela estava caiu nas montanhas do Himalaia. Ela sobreviveu à queda, mas era questão de tempo para morrer de frio, fome ou ser comida por algum animal. Após arrumar meios de sobreviver por 2 semanas, ela conseguiu chegar até um vilarejo e então foi salva. Depois disso, sua vida mudou por completo. Ela não queria mais vestidos, sapatos, diamantes, glamour. Ela queria adrenalina. E por 8 anos, ela desenvolveu interesse por arqueologia e passou a treinar seu corpo para aventuras consideradas impossíveis. Quando ela conquistava algum objeto, ela lançava um livro dizendo como foi a sua experiência, a sua aventura. E seus livros eram best-sellers, a fazendo ganhar pela primeira vez seu próprio dinheiro e se tornando independente.
Quem já jogou a saga sabe que essa história virou de ponta cabeça, mudou praticamente tudo. Mas como eu falei, essa era a história de 1996. A intro do jogo que eu passei agorinha pra vocês, legendada, mostra a Lara sendo contratada por Jacqueline Natla, dona da empresa Natla Tecnologias, uma mega corporação de eletrônicos do planeta. Jacqueline contratou Lara para buscar um artefato para ela chamado Sion. Lara aceitou a tarefa pela aventura e acredita que Jacqueline seja apenas uma colecionadora excêntrica. Mas claro, né, que não é só isso. E se vocês repararem, Jacqueline é uma versão loira de Lara. Então é aí que o jogo começa. O tempo de campanha girava em torno de 16 a 18 horas em uma primeira jogada, mas depois que você já sabia tudo, esse tempo caía e caía muito. E como o game funciona? Ah, jovens, essa nova geração que está acostumada com esses novos jogos plataforma, se pegarem os primeiros games da Lara para jogar, vai penar até pegar a manha. Porque hoje os games que têm elementos plataforma são muito fáceis, cara. Drake do Uncharted, por exemplo, dificilmente erra o tempo de pulo. Sem contar que ele segura sozinho, onde quer pendurar, e existem momentos onde nós pressionamos o botão na direção errada e ele vai para o certo, porque o próprio personagem tem uma inteligência a se recusar a responder ao seu comando idiota. Eu vou contar para vocês como as coisas seguiam nesse jogo, e quem for jogar já presta atenção, para ter menos dificuldade. Nós podíamos correr, Lara andava sempre correndo, não duro, era como se fosse um Cooper. Se nós pressionássemos um botão, ela passaria a andar com calma. Primeira diferença dos jogos de hoje em dia. Se você corresse para um buraco, Lara caía. Ela ia para o buraco sem pensar duas vezes, ia pisar no vazio como se tivesse chão, era a morte certa. Hoje, um personagem quando vai para um buraco, ou ele para sozinho, ou ele cai, mas ao mesmo tempo ele já se agarra em alguma coisa. Para a Lara se aproximar com cautela das beiradas, nós tínhamos que ir caminhando lentamente, só assim ela não caía. Ela podia pular para frente, para trás e para os lados. Um detalhe, mesmo sem pegar distância, Lara conseguia saltar bem longe. Apertando o botão de ação, Lara pegava itens do chão, como kits médicos. O jogo trabalhava com caixas de energia. Para pegar secrets, todos os games possuem passagens secretas com objetos para se recolher, acionar alavancas e arrastar objetos. Lara era capaz de mover blocos de concreto do tamanho ou maiores que ela. Não me perguntem como, tá? Os desenvolvedores esqueceram desse pequeno detalhe. Era como se ela tivesse uma super força para fazer aquilo. O botão de ação também servia para se segurar ou subir em coisas. Tipo, se tivesse um local para subir, como se fosse uma mesa, que você encostava, apertava a ação, ela subia. Agora, outra diferença dos jogos atuais. Se você tivesse que pular de um lugar para o outro, e esse lugar era muito distante, você tinha que correr, apertar o botão de pulo no momento certo, deixar a Lara fazer a trajetória no ar e quando estivesse próximo do outro lado, apertar a ação, porque assim ela abriria os braços e se prepararia para segurar. Tudo era milimetricamente calculado, você não podia saltar antes, nem mesmo apertar o botão de ação antes, porque você não iria chegar do outro lado. E se você pulasse empunhando armas, ela não ia segurar em nada, ia cair direto. Lara também podia fazer um salto para frente em forma de mergulho. Isso servia para duas coisas. Ter estilo na hora de nadar, lembrando que você tinha que se preocupar com o fôlego para não morrer afogado. E o outro era para fazer saltos que você, assim, tinha pressa, como passar por uma porta que se fecha com o tempo. Lara também rolava no chão para inverter sua direção. Quando você estava correndo para um lado e queria voltar, como a movimentação do jogo era muito lenta e extremamente robótica, você rolando era automático o giro, a inversão. Os desenvolvedores, para mim, eram gênios, porque eles sabiam de todas as limitações da sua época e dos problemas que os jogadores poderiam enfrentar e sempre buscaram criar alternativas para suavizar. Existia uma câmera só para a visão da Lara, para ela poder olhar para cima, para baixo, para ter uma noção de onde deveria ir ou enxergar algum objeto escondido. Ela contava com um arsenal de 4 armas, a pistola, que era sua arma básica e possuía munição infinita, e as outras eram 12, Magnum e Uzis, que você tinha que encontrar a munição. Não existia mira no jogo. Quando você empunhava a arma, a Lara visualizava o perigo e ela apontava a arma sozinha para o alvo. E enquanto você segurasse o botão de ação, ela atiraria nesse alvo. Nós não podíamos controlar a câmera.
E por diversas vezes em cenas de ação contra vários inimigos, enquanto nós pulamos e rolamos, é fácil, muito fácil, a câmera se confundir e se posicionar no pior lugar possível. Então, para contornar isso, Lara mira nos inimigos sozinha. Sacaram agora o porquê? Então nós só temos que nos preocupar em ficar saltitando mesmo, igual canguru de um lado para o outro. Existiam armadilhas simples, como dardos que tiravam HP, e outras que lançavam pedras gigantes ao estilo Indiana Jones. E tinham várias que eram mortais. Tipo, se você acionasse, morria na hora. Algumas dessas era fácil de identificar, porque a constante quebra de polígonos no cenário indicava onde é que estava o chão falso. Haviam momentos que exigia a habilidade do jogador de ir quicando e pulando e se pendurando, puzzles para se resolver também. O que mais me frustrava era quando tinha blocos escondidos dentro da parede. Você passava pelo mesmo lugar 1000 vezes e não via porra nenhuma. Daí de repente, opa, tem um bloco gigantesco dentro da porra da parede que você pode retirar. Aff, cara, fala sério. A ambientação era absolutamente fantástica, revolucionária, cenários vastos e totalmente em 3D, com monumentos, paisagens, era bem bonito. O gráfico era bom, tinha problemas constantes de polígonos embaralharem, se quebrarem, objetos sumirem. Bugs aconteciam com muita frequência na questão gráfica, mas eu nunca mesmo, me importei com isso. A trilha sonora era boa, tipo assim, o jogo é muito silencioso. A música da tela de menu eu me lembro até hoje, e quando eu fui gravar a gameplay e ouvi ela de novo, eu confesso que até arrepiei, porque foi como voltar na infância de estar jogando a demo novamente. Só que durante o gameplay em si, a trilha é muito tímida, para deixar o jogador se envolver com o ambiente e se sentir realmente sozinho, explorando. Os controles eram um pouco, complicados, a jogabilidade nos dias de hoje seria considerada horrenda, mas naquele tempo era o que tinha pra janta, você quer jogar, você quer zerar, então se vira e aprende. Na hora de nadar, eu achava sensacional, era simples, diferente, respondia muito bem. A dificuldade era alta, eu mesmo já confessei que não consegui zerar sem o detonado. Eu era muito pequeno e não tinha jogado nada parecido antes para poder ter uma base. Mas eu acredito que quem era adolescente naquela época deve ter conseguido completar sem nenhum auxílio, mas ainda assim teve dificuldade com certeza. Lembrando que o jogo não tinha checkpoint, nós tínhamos que ficar salvando o tempo inteiro, a dublagem era bem canastrona, nesses tempos esse tipo de aspecto não era levado com muita importância ainda. Isso veio com o tempo para todos os jogos. É raro hoje em dia você ver um game com dublagem ruim. Até mesmo os jogos indie capricham nesse aspecto. Os inimigos do jogo eram 90% animais, entre eles morcego, urso, lobo, até mesmo dinossauro. A inteligência artificial era ridícula, eles eram completamente estúpidos. Sempre que nós tínhamos dificuldade é porque éramos surpreendidos por vários, daí que ferrava e só assim que ferrava. E falando em inimigos, tem 2 inimigos humanos que eu gostaria de citar. O primeiro deles é o Larson Conway, aquele que aparece na CG da intro. Larson é um ex-fuzileiro naval que foi banido e começa a trabalhar como mercenário. Ele tenta ser uma espécie de rival para Lara, só que ele não é muito esperto. Eles já chegaram a se enfrentar algumas vezes, mas Lara sempre o supera. E o outro é Pierre Dupont. Esse sim seria um rival de verdade para Lara. Fazia exatamente como ela, ele era um caçador de relíquias renomado, só que mau caráter. Encontrava as relíquias, as falsificava, vendia para vários donos, nunca dizia o local exato onde foi feita a sua aventura. Pierre ficava perseguindo Lara o jogo inteiro, era como se fosse um mini Nêmesis. Sempre que você estava de boa, de repente começava a chover bala e você olhava, lá estava ele. Você atirava e atirava, atirava, e em seguida ele corria para algum lugar e sumia. Por diversas vezes eu vi ele sumir na cara dura, sumir mesmo. Quando eu era criança, eu sempre me questionei se era possível matar ele nessas aparições. Mas não, o jogo seguia o seu script como qualquer outro. Existe a opção de visitarmos a casa de Lara, que seria para um tutorial rápido. Lara ia nos dizendo para pularmos, nos segurarmos. A mansão dela lembrava a mansão do Batman, bem gigantesca e vazia. O game, mesmo sendo antigo, tinha loadings bastante rápidos. E a física tinha um realismo muito bom, porque era ela que ditava o desafio dos saltos precisos. Quando eu era moleque eu gostava demais desse jogo, mas eu também era muito tarado na Lara. Eu acho que foi nessas horas que eu descobri que ia ser engenheiro, porque ela era tudo quadrada, velho.
Ficar excitado com quadrados e triângulos é foda, né? Como eu disse lá atrás, houveram 2 expansões trazendo 2 novas aventuras rápidas, chamadas A Sombra do Gato e A Tarefa Inacabada. Quando eu comprei o jogo, a edição especial, né, era chamada de Tomb Raider Gold, que vinha com 2 CDs com essas aventuras. E Tomb Raider teve média de 9.1 nas reviews mundiais. Lara foi eleita uma ícone Girl Power dos games. O jogo revolucionou com seu estilo de gameplay em cenário 3D e é considerado um dos 100 melhores jogos da história. E vendeu nada mais, nada menos que 5.200.000 unidades. Sucesso e mais sucesso. Sequências eram mais do que certas, então bora pro próximo. Isso nos traz a novembro de 1997 com Tomb Raider 2 disponível para PC e PlayStation. Toby acabou se estranhando com a equipe da Core Design e saiu, e falando em equipe, ela foi ampliada para 12 pessoas. Muito investimento foi feito, onde a diferença do primeiro para o segundo game é muito grande, como vocês já podem perceber aí pela gameplay de fundo. Nem parece que só tem 1 ano de diferença de um para o outro. Mas antes de falar sobre isso, vamos lá pro enredo. E falando nele, Lara acaba salvando o mundo nesse jogo, mesmo que indiretamente. Tudo começa quando ela descobriu sobre um artefato mágico chamado a Adaga de Xi'an, que pertenceu ao imperador da China. Essa arma tinha o poder de transformar a pessoa em dragão caso ela perfurasse o seu próprio coração. Os monges do Tibete conseguiram vencer o imperador e esconderam na grande muralha e a protegem para que ela não caia em mãos erradas. Então Lara descobriu e ligou o modo foda-se, eu quero. E o jogo ele começa direto, com ela sendo deixada de um helicóptero na China, o que vai acabar transformando Lara em uma heroína nessa história, porque atrás da adaga está um homem chamado Marco Bartoli, um italiano milionário, líder de uma seita chamada Fiamma Nera, que está atrás dos poderes que a adaga tem a oferecer, só que com intuitos maléficos. Então, por Lara detonar com esse cara e todos os seus seguidores e mercenários contratados, ela acaba fazendo o bem. O tempo de campanha gira em torno de 12 a 15 horas, lembrando que isso na primeira jogada. Quanto ao gameplay, 80% foi mantido. Houveram algumas novidades. Lara agora era capaz de escalar, descia em tirolesas e se balançava em cordas. O gráfico melhorou muito, foi realmente um choque para os jogadores, claro que um choque positivo. O rosto dela estava mais arredondado, mais expressivo. Ela não tinha mais seios de triângulo. Ela até ganhou um rabo de cavalo que ficava balançando conforme suas ações, o que era impressionante. A água do jogo melhorou muito. As fases eram muito maiores que a do primeiro. As quebras de polígono aconteciam com bem menos frequência. Nós visitamos a China, a Inglaterra. Os cenários eram completamente diferentes uns dos outros. Eram mais claros também. No 1 era tudo muito cinzento, escuro e vários objetos foram reaproveitados. A movimentação de Lara ainda era lenta, ainda era robótica, mas, de certa forma, ela ganhou mais suavidade nos movimentos e mais velocidade também. O efeito de iluminação melhorou, agora nós tínhamos o flare para iluminar locais escuros, e caso você não tivesse flare, era só sair atirando. A arma, quando disparava, iluminava o caminho. Era legal, cara. Além das armas do primeiro, nós tínhamos agora o arpão, porque nos momentos na água haviam inimigos também, como tubarões. Tinha lança-granada e um rifle M16. A pistola, como sempre, a munição era infinita. E agora, ao trocar de capítulos, Lara também trocava de roupa. Foi acrescentado veículos para se controlar, nós tínhamos uma moto de neve e numa outra fase uma lancha, comprovando que as fases realmente estavam bem grandes, né? Dessa vez, Lara enfrentava mais humanos do que animais. E os tipos de inimigos eram mais do que o dobro do primeiro. Tínhamos homens normais usando uzis, 12, lança-chamas ou armas improvisadas como uma chave inglesa. Tinha até o abominável Homem das Neves. Haviam momentos que nós testemunhávamos os humanos lutando contra os animais. Nós podíamos esperar a luta acabar para poder agir. Mas a inteligência artificial continuava completamente medíocre. Quando você via um humano sem arma de fogo, se ele estivesse abaixo de você, sem condições de subir, ele ficava girando em círculo, esperando você atirar nele até matar. Ele não se escondia, nem nada. O modo mansão estava bem mais amplo, muito mais locais para treinamento, para se aprender os movimentos básicos e os novos também. Na mansão foi acrescentado um novo personagem que era o mordomo da Lara, Winston Smith.
Uma referência clara ao Alfred do Batman, né? Não basta a Lara ser Indiana Jones e James Bond, agora ela tem que ser meio Bruce Wayne também. Haja fodice nessa mulher, né? Winston foi mais colocado pra zoar, porque ele fica tomando conta da Lara, querendo que ela coma, que ela beba alguma coisa. Ele era mordomo do avô da Lara. Ele viu o pai da Lara e a Lara crescer, ou seja, é velhinho, né? Uma coisa que todo mundo fez que jogou Tomb 2 é ir no freezer da casa e trancar o Winston lá dentro. Porque ele fica te seguindo o tempo inteiro e às vezes atrapalha o treinamento. Então deixando ele lá, ele parava de encher o saco, mas dava dó, né? Uma outra novidade que é meio, né, irrelevante, mas quando Lara encontrava um secret, ela dizia: "Ah, nossa, Zangado, grande bosta". Não é, era legal. Assim como o primeiro jogo, esse também recebeu uma expansão, uma nova aventura chamada A Máscara de Ouro. Eu pude jogar Tomb Raider 2 porque meu amigo e vizinho tinha zerado o meu Tomb 1 emprestado. Daí ele gostou e a mãe dele comprou o 2 para ele de aniversário por R$38. Eu lembro que a caixa era azul, bem maior. Então depois que ele zerou, ele me emprestou e daí eu zerei também. Só que sem revista, sem nada, de boa. Tomb Raider 2 teve média de 8.5 nas reviews mundiais. Poxa, Zangado, mas tudo que você disse estava melhor que do 1, porque só 8,5? Pois é. Diziam que era muito fácil se perder no jogo, o game havia perdido aquele lance de exploração com calma. Os puzzles não eram tão complicados e encheram com ação intensa. Parte desse brilho teria desaparecido devido à saída do Toby, do desenvolvimento. Bom, eu gostei do Tomb 2 e muito. Eu prefiro o 1. Sério, não sei se era porque eu tinha comprado na raça, se eu tinha um carinho maior por conta disso, mas eu também gostava do fato da Lara ter rivais, eu gostava do Pierre, eu gostava do Larson. Mas enfim, a questão é que Tomb Raider 2 vendeu só 7 milhões e 500 mil cópias. Lara estava voando alto e novos jogos com certeza estavam sendo preparados para vir. Então, bora pro próximo. Em novembro de 1998 foi lançado Tomb Raider 3, disponível para PC e PlayStation, novamente apenas um ano depois, mas aquela grande surpresa de inovação na questão de tecnologia não veio. E a Core Design começou a dar seus vacilos com a saga, não apenas nesse quesito, mas em outras áreas também, que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A história dessa vez apresentava mais de um vilão e mais de um artefato. Milhares de anos atrás, um cometa havia caído na região da Antártida quando ela ainda era coberta por gelo, e por tempos ficou ali. Esse cometa tinha a capacidade de acelerar a evolução da criatura que era exposta. Um ser humano, por exemplo, podia ganhar poderes se caso isso acontecesse. Esse material fundiu com 4 pedras que se espalharam pelo mundo. Uma foi parar na Índia, outra em alguma ilha do Pacífico Sul, a terceira foi encontrada por Charles Darwin, sim, aquele Darwin da teoria da evolução que eu expliquei para vocês no meu vídeo de análise do Spore. Darwin a levou consigo e nos tempos atuais estava em um museu britânico, e a última ficou exatamente no mesmo lugar. Porém, o governo americano a encontrou e a levou para a Área 51, aquela zona militar ultra fucking secreta que dizem que os ETs encontrados são levados para lá. Lara foi contratada pelo Dr. William, um milionário dono de uma grande empresa de perfuração e mineração, que explica sobre a história das pedras. É a mesma novela do primeiro jogo. Faltou originalidade, é fato. Lara vai ajudar um milionário com segundas intenções. O enredo caiu de nível em comparação aos 2 primeiros. O tempo de campanha gira em torno de 12 a 15 horas e a jogabilidade era 90% igual ao 2. Pouquíssimas coisas foram acrescentadas, outro fator que decepcionou também. Lara agora podia correr duro, tinha até uma barra de estamina e ela podia mergulhar para frente. Isso servia para passar por portas que estavam prestes a fechar. Ela também se movia de maneira stealth, porque tinham fases que nós deveríamos evitar a luta pela primeira vez. Na questão gráfica, não era uma melhoria muito evidente, você tinha que ser mais observador para notar. Por exemplo, a água melhorou. Quando você mergulhava, assim, as bolhas que saíam, tinham até correntes marítimas que você era sugado, tinha águas congeladas que não podíamos nadar por muito tempo, tinha areia movediça, os efeitos de fumaça pela primeira vez receberam atenção, tínhamos chuva, nevoeiro. Então era uma coisa mais climática e de efeitos do que polimento no cenário e nos objetos. A ambientação era mais em locais abertos. No segundo jogo nós tínhamos cenários fechados também, o que era legal,
mas no 3 eles queriam, digamos assim, liberdade. Mais veículos foram acrescentados, tinha barco inflável, caiaque, quadriciclo, tinha até um motorzinho, eu não sei o nome, que você segura para ir mais rápido embaixo d'água. Os mergulhadores costumam usar isso hoje em dia. As armas do segundo game continuaram, acrescentando a Desert Eagle. Novamente teve um aumento dos tipos de inimigo. Um que eu achei ridículo, cara, foi macaco. Tipo, a Lara matava uns macaquinhos, velho, que era menor que gato, mano. Eu não via lógica nenhuma pra ela fazer isso. Na água nós tínhamos mais inimigos também, como jacarés, piranhas, tinha cobra, lagarto, cachorro. Tinha uns trechos que nós encontrávamos uns prisioneiros. Eles não te atacavam, mas era possível matar eles. Até porque a Lara apontava pra eles a arma, mesmo eles não fazendo nada pra ela. A mansão, além de ampliada, foram inseridos secrets nela para estimular os jogadores a irem lá. Passagens secretas, várias novas áreas foram inseridas. Durante a campanha, haviam várias cenas que eram praticamente retiradas de outros filmes, o que agradou alguns porque acharam engraçado e incomodou outros. Tivemos cenas de referência ou semelhantes a Parque dos Dinossauros, Missão Impossível, Independence Day. Algumas pessoas não encaram isso como homenagem, e sim como falta de criatividade. O maior erro da Core Design não foi essa pressa de lançar games para sua mina de ouro garantida. A cagada monstro veio depois. No ano 2000 foi lançado Tomb Raider 3, o Artefato Perdido, que traz uma aventura a mais para Lara. Igualzinho os dois primeiros jogos trouxeram e foram chamados de Gold, lembra? Mas aqui não. A Core Design quis vender essa expansão, que só tinha 3 horas de duração, com o preço de um jogo completo. Isso caiu como uma bomba para os fãs. Era uma total falta de respeito, cara. E pela primeira vez, o filme da Lara foi queimado. Tipo, não da personagem, mas sim da produtora. Tomb Raider 3 teve média de 7.6 nas reviews mundiais e foi acusado de sequência preguiçosa, porque poucas inovações e pressa no lançamento. Independente das críticas, novamente foi outro sucesso comercial. Foram vendidas 6 milhões e 600 mil unidades. Lara era simplesmente um fenômeno. Lembrando que a personagem Lara já estava tão grande que só os games não eram mais suficientes, cara. Então agora, para encerrar, o tio vai falar sobre as informações extras, para daí no próximo vídeo ficar focado só nos jogos restantes. Em dezembro de 1999, a Top Cow editou 52 HQs da Lara, narrando uma aventura dela buscando a máscara da Medusa. Lara começou sua trajetória nos quadrinhos, e que trajetória! Uau! Em janeiro de 2001, a Top Cow lançou Tomb Raider Journeys. Eram 12 edições de Lara se aventurando em alto mar. Existe ainda séries de HQ de Lara, volumes únicos, tipo Tomb Raider Origins, lançado em 2000, The Greatest Treasure of All, de 2002, Noites da Arábia, em 2004. Sem contar os crossovers, Lara já apareceu em HQs da Witchblade, da Vampirella, do Darkness. Aquele do jogo, Zangado, sim, ele mesmo. Enfim, é uma monstruosidade de HQs, cara, são mais de 100. E boa parte delas, para quem tiver interesse, o tio colocou o link de download na descrição para os fanáticos pela Lara darem uma lida depois. E como todos vocês sabem, Lara não parou só nas HQs, né? Também tiveram os filmes. O primeiro deles foi lançado em 2001, onde Lara está atrás de uma relíquia chamada de o Triângulo da Luz e combate os Illuminatis no filme. Na escolha para interpretar a Lara, escolheram Angelina Jolie, porque ela tinha os seios grandes, os lábios carnudos, que eram semelhantes aos da Lara. Inclusive, os jogos futuros de Tomb Raider, eles passaram a fazer a Lara ficar cada vez mais parecida com a Angelina, o que não agradou todo mundo, né? Mas então, sobre essa escolha, Angelina é uma mulher muito linda, e eu não digo isso apenas exteriormente. Ela é uma mulher, né, exemplar, teve seus problemas pessoais, adolescência problemática, vícios, era uma atrizinha de rosto bonito no filme Hackers, e para chegar nessa mulher de hoje, que tá aí, envolvida em trocentas causas sociais pelo mundo, é que o tempo passou, né, cara, e ela evoluiu ao estilo Pokémon. A interpretação dela é boa, mas o filme é daqueles clássicos baseados em games. Muda-se tudo, põe um monte de coisa nada a ver e os fãs vão assistir no cinema. E já era. O diretor do filme foi o mesmo que dirigiu o lixo do Street Fighter, mano. Sabe aquele filme do Dawson, cientista, do Raul Julia Bison? Ele até morreu de desgosto de fazer aquele filme, pois é. Independente de tudo, o filme arrecadou quase 300 milhões de dólares e, cara, o filme é sem sal, não tem emoção, não tem nada.
Eu tenho um amigo que é fanático por Tomb Raider, eu gosto, ele é fanático, e ele gostou do filme. Eu fiquei surpreso, tipo, eu achei a opinião dele um pouco meio que de bronheiro, o lance da Angelina e tal. Talvez as pessoas que gostaram não sejam tão chatas quanto eu. Talvez. E você, jovem, que tá assistindo o vídeo, gostou do filme? Sim ou não? Diz aí nos comentários, fazendo um favor. E como esse filme arrecadou 1.000 quilos de dinheiro, lançaram outro filme em 2003, A Origem da Vida, onde Lara busca a Caixa de Pandora. O segundo filme eu consideraria legalzinho. As cenas de ação são melhores, e a Angelina eu acho que se dedicou mais também pro personagem, acho que ela viu a reação dos fãs, a maioria curtiu a escolha dela, então ela abraçou a causa. Ela interpreta melhor. O problema são os roteiros, cara. Esses Zé Bundinhas que escrevem os filmes de jogos, os roteiristas, parece, mano, que nunca jogou nem Tetris na vida. Sabe de nada, cara. O filme foi um sucesso também, não tanto quanto o primeiro, apesar de ser melhor. Arrecadou quase 200 milhões de dólares, é muito dinheiro, cara. Quem tiver interesse em assistir os filmes, eles também estão na descrição do vídeo, é só conferir lá depois. Bom, jovens, então é isso. Concluímos a parte 1 de Tomb Raider. Gostaria de pedir desculpas pela demora. Em agosto eu postei muitos vídeos prometidos consecutivamente. E pela recepção de vocês, eu percebi que estão simplesmente, adorando. Não se preocupem que eu não vou repetir o mesmo erro de Halo e demorar demais para postar a sequência. No máximo 7 a 10 dias a parte 2 vai estar no ar. Eu preciso de tempo, para poder elaborar. Espero realmente que vocês tenham gostado e mesmo os mais fãs tenham aprendido alguma coisa nova. Não se esqueçam de avaliar e, se possível, comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a vocês. Tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Beleza, então? Valeu, falou e até mais.